Boa noite a todos os irmãos que estão se achegando mais nessa live aqui que estamos realizando hoje, dia 14 de novembro de 2022. Eu e a minha esposa Rafaela. Desde já agradecer aí os irmãos que estiverem assistindo e vamos fazer mais essa live aqui, falar mais algumas coisas para aqueles irmãos que estão se achegando agora, né, na família. E o título do vídeo é: A Bíblia foi escrita por demônios. Então, você pode compartilhar o link e depois também vai ficar aqui gravado aqui. E no decorrer, os outros irmãos que estão chegando agora, os irmãos mais novos, né? Eles vão absorvendo alguns conteúdos aí que nós, todos os irmãos aí que vamos participar aqui também dos comentários, adquirimos durante toda essa trajetória até aqui, então. Tá certo? Boa noite, irmão. Boa noite, pessoal também que vai assistir, né? Bom, irmãos, como mais uma vez aí estamos aí para mais um bate-papo, né? Eu e o Rafa aqui, principalmente para vocês que estão aqui, caindo de paraquedas aqui nesse título, né? Eu sei que choca muito esse título, né? Falar que a Bíblia, né, Rafa, foi escrita aí por anjos caídos, é uma coisa que eu sei que muitas pessoas nunca ouviram falar e eu sei que é algo chocante. Porque quando a gente está dentro do sistema religioso, a gente nunca escutou essas coisas. Para nós é algo assim, é algo que qualquer pessoa religiosa fala que nós somos loucos, que nós somos criados. Já se viu falar contra, né? Onde já se viu falar contra o que eles falam que é tudo de Deus, né? Que ali tem tudo de Deus, que é a palavra preciosa, que é a espada. Eu lembro da época da religião, eles falavam que era a espada, né? Então, assim, hoje nós viemos mostrar para vocês, meus irmãos, aquilo que está oculto e que foi, digamos assim, muito por ser doido desse povo aí. Mas eu falo para vocês que nunca ouviram isso, prestar bem atenção em tudo que a gente falar, pesquisar, procurar, meus irmãos, porque tá chegando a hora, o mundo, como a gente conhece, vai mudar muito em breve. E se você não se preparar, se conhecer a verdade, sair das religiões, guardar o azeite e se ficar ali, irmãos, na verdade, infelizmente, você vai ficar para trás. Então é isso aí, a Bíblia. Como explicar para uma pessoa, Rafa, que a Bíblia foi criada por anjos caídos? É porque muitos religiosos, muitos irmãos que estão presos no sistema religioso, os líderes religiosos deles, eles ensinam muito que toda a escritura é, lá em, como está escrito inspirada, né? Timóteo 3,16. Toda a escritura inspirada por Deus, ela é proveitosa para ensinar, para corrigir na justiça e repreender. Mas eles não conseguem entender, principalmente os líderes religiosos, muitos deles também estão enganados, mas muitos deles também, por outro lado, eles querem enganar mesmo, de fato, os irmãozinhos, os nossos irmãos estão presos lá dentro do sistema, e aí eles começam a falar que toda essa escritura é todo esse conjunto de livros que está escrito dentro da Bíblia. E aí é na onde que as pessoas, elas caem num buraco, porque quando o nosso irmão aqui, o apóstolo Paulo, estava falando que a escritura inspirada boa, ela é boa para o ensino, se vocês verem aqui no versículo, eles querem direcionar que toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas na verdade o apóstolo Paulo ele diz que toda a escritura, né? Porque qual escritura? Os nossos irmãos verdadeiros que vieram antes, desde o princípio, os que foram os profetas, que eles escreveram aqueles antigos pergaminhos, e depois veio na linha do tempo, né? Então veio primeiro os 24 profetas, e depois veio o Messias e pastor, depois ele mesmo constituiu os 12 apóstolos, e por final, o livro de Apocalipse, que foi a revelação do apóstolo João. Né? Então, esses conteúdos que foram escritos em pergaminhos que fazem parte das escrituras dos pergaminhos, né? Porque não é toda a Bíblia, como diz aqui os líderes religiosos ficam ensinando. Na realidade, ali, o nosso apóstolo Paulo estava querendo dizer
dizer que os profetas, os apóstolos escreveram falando que previa dele. Isso era bom, que previa dele. Mas o sistema religioso quis jogar em goela abaixo muitos líderes religiosos do sistema e desse jeito. As pessoas não esquecem que tem toda uma história por trás. Quem que deu autoridade para alguém dizer que é ou não inspirado, como fez a Igreja Católica, que separou vários livros e deu a cabeça deles que eram não inspirados pelo nosso Pai. Exatamente, porque quando o nosso irmão, o Paulo, diz, ele está querendo dizer que toda a escritura que foi inspirada pelo nosso Pai, essa é boa para ensinar, em todos os sentidos da vida. Então, aí depois você vai e pega os 10 mandamentos, que foi dado desde o princípio, e faz a peneira no livro Bíblia. Por isso que o título está escrito. A Bíblia foi escrita por demônios. Então, meus irmãos, cuidado, presta atenção no que nós vamos falar nesse vídeo, para depois vocês não julgar o livro conforme o título da capa, né? Então, assistam todo o vídeo para vocês tentar entender o que nós estamos querendo mostrar para os irmãos aí que estão enganados ainda até hoje, 2022, no sistema religioso, enganado no sistema aí dos anjos caídos, né? É aquele tal negócio, meus irmãos. Se vocês começarem a ver, pegar a Bíblia em geral, os ensinos do Messias, os ensinos dos apóstolos, os ensinos dos profetas, se a gente for analisar como que o sistema religioso faz, vocês vão ver que não faz sentido. E é contraditório. Para você ver, o Messias falou que ir lá para aquela mulher samaritana, nem no monte e nem no templo. E o que o povo faz? Eles vão. Messias ensinou a orar no quarto. Quando ele quis dizer orar no quarto, né, em Mateus 6, na verdade ele quis dizer que era para um lugar de intimidade, que você e o nosso Pai tinham intimidade, né? Seja ali você estando lavando louça, estando tomando banho, esteja no seu serviço, no momento que você esteja sós, porque o nosso Pai não lê nosso pensamento, né? Um momento de intimidade com ele. Para você falar com ele, que ali ele vai te responder. Mas o que o sistema ensina? É que você tem que ir lá na igreja. Você tem que ir lá no público. Deus deles gosta, né? Esses pontos, vocês vão ver que o que o evangélico cristão católico não tem nada a ver com o que vem do nosso Pai e dos nossos irmãos. Os ensinos deles, nossos irmãos. Então, as escrituras que os profetas, nossos irmãos antepassados, né, eles deixaram para nós, que ela é boa para o ensino e para a repreensão, e para nós seguir um caminho justo, né? O Messias também ele disse, um dos líderes religiosos da época da seita dos judeus lá, dos líderes religiosos que existiam, eles perguntaram para o Messias qual é o maior mandamento na lei, né? E aí o Messias fala, então, respondeu para eles, amarás a nosso Pai, né, de mandamento, amar o seu próximo como a ti mesmo. Porque destes 2 mandamentos se resume toda a lei que está na Escritura e os profetas. Então, os irmãos entendessem, tem que passar uma peneira. Pega os 10 mandamentos, ou esses 2 mandamentos em si, que também ele resume todos os 10 mandamentos, e começa a comparar. Pega a Bíblia e começa a ler. Aí vocês vão conseguir entender o que realmente é o nosso Pai. Não matarás. O tempo todo os profetas lá, os nossos irmãos antepassados, eles me falavam isso. Não matarás, não ofereça um sacrifício aí que o nosso Pai não se agrada disso. Pratica o bem, pratica a justiça e seja livre, seja salvo. Mas o sistema, quando tudo começou desde lá de trás, né? Porque quando você pega o livro Bíblia, que foi os primeiros livros que Moisés escreveu, e vocês começam a comparar. Como que Moisés escreveu Gênesis, sendo que ele nem existia ainda? Como que fica isso?
Como ele sabia de tudo aquilo, se ele não estava lá para ver? Isso já mostra que ele estava, de certa forma, né? Porque não tem como ele falar de algo que ele nunca viu. É igual aquela música lá do Raul Seixas, né? Tanto em músicas, em filmes, em várias formas, ele se manifesta para falar aquilo que eles fizeram, aquilo que eles viram, né? De certa forma. O sistema religioso vai dizer que foi o nosso pai que inspirou Moisés para escrever tudo aquilo, mas ele nem se o nosso pai dá como que ele ia ver tudo isso? Sem contar que o nosso pai nunca falou com ninguém, né? Você falou, nosso pai nunca falou com ninguém. Como Moisés escreveu tudo que aconteceu desde o princípio, sendo que ele ainda não existia. Então, por isso o título do vídeo. A Bíblia foi escrita por demônios. Desde o princípio, o diabo e seus anjos, desde a queda de Adão e Eva, eles continuaram a enganar a humanidade até os dias de hoje. Só que aí eles pegaram e Moisés começou a escrever tudo essa atrocidade que tem na Bíblia. Essas mortes, essas loucuras que vocês vêem no livro chamado Bíblia, é tudo de demônio. Era um demônio que estava no corpo desses homens aí, que eles se intitularam que eles eram do nosso pai. Mas pelos seus frutos, pelo fruto dessas pessoas, vocês vão conhecer se é uma árvore boa ou má. Porque o Messias diz lá em Mateus, acho que 6, ele diz que foi dito, Mateus 5, 21. Ouviste o que foi dito desde o princípio aos profetas verdadeiros, os antigos do passado? Não matarás. E quem matar será réu no juízo final. Então vocês começam a ver, meus irmãos, perceber isso. Uma pessoa, um profeta, um personagem bíblico que matou, roubou e destruiu, obedeceu o diabo. Obedeceu o diabo e seus anjos caídos. Os demônios, conhecidos como demônios. Então, o que é réu de juízo? Todas as pessoas que mataram, então vamos lá, Moisés, desde o princípio lá, começa lá com o pai deles, do judeu, o pai Abraão, Jacó, Moisés, esse princípio, comentando, os irmãos estão comentando aí no chat que a internet está ruim aqui. E realmente a internet está oscilando bastante, mas esse computador também não está favorecendo. Então, mas por isso que às vezes a gente vai repetir algumas coisas aqui, para ver se os irmãos que estão assistindo aí, que estão enganados aí, começam a entender e não perder alguma coisa que nós estamos falando. Então, vocês veem os patriarcas. Igual você está falando, né, Rafa? Em relação à Bíblia, olha só para você ver. A questão mais difícil em relação à Bíblia, né, é que as pessoas não conseguiram ainda compreender e nunca foi dito para elas que existe dois deuses dentro da Bíblia. Que existe um Deus mau, do que o Deus ruim do Antigo Testamento. Então, existe dois. Assim como o sistema religioso só é falado para eles do diabo, que não. E pode ver, o sistema religioso não prega quem é o falso profeta e quem é a besta do Apocalipse. As pessoas não sabem sobre isso. Eles só falam do diabo. Tudo é o diabo. Tudo é o diabo. Esquece os outros dois personagens, né? Mas que também tá aí dentro. Então, o que acontece? Quando a gente vê a Bíblia, né? E em relação ao que você está falando, de não matar, não roubar, e que o Messias veio e resumiu os 10 mandamentos do nosso Pai em 2, meus irmãos, as pessoas que são do nosso Pai, os profetas, os discípulos, que já estava lá em cima, que é de lá aqui para baixo, para mostrar para nós também. Então, o que acontece? Os anjos caídos, eles não conseguem seguir essas leis. É impossível, eles não conseguem seguir essas leis. E é assim que você descobre um anjo caído dentro da Bíblia. É dessa forma, porque você usa os 10 mandamentos, né, ou os dois, amar ao pai e amar ao próximo, como base para tudo aquilo que você lê.
Passou disso, meus irmãos, você já vê que é uma coisa errada. É muito simples. O Messias falou, uma árvore má, ela não dá bons frutos. Nenhuma árvore boa pode dar pode dar maus frutos. Então, pelos seus frutos, vocês conhecerem quem é a árvore boa ou má. Então, se vocês verem, desde o princípio, né, se vocês lerem, principalmente esses livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, é só matança, é só morte. Então, é bem claro, ouviste o que foi dito, matarás. Quem matar será réu no juízo. Vocês não sabem o que é um réu? Uma pessoa que vai passar pelo juízo para receber uma condenação? Vão ser réu de juízo. Vão ser condenados. E o Messias fala, a árvore que deu maus frutos, uma árvore má, ela só dá maus frutos, ela não dá bom fruto. O que faz com ela? Corta-se. Arranca ela no fogo. Então, meus irmãos, essas pessoas, esses personagens bíblicos que mataram, roubaram, destruíram, fizeram tudo que não presta, tudo que agrada o diabo e o maligno, elas vão ser condenadas, não tem o que fazer. Não adianta vocês achar que a Bíblia, o gibi aí, ó, tem que chamar de gibi, porque uma não consegue. Os líderes religiosos, eles ocultam tudo de vocês, meus irmãos. Prestem atenção. Para pensar, pega a Bíblia, começa a ler. Não fica sendo enganados, perdendo seu tempo, indo todo dia, todos os finais de semana, numa determinada religião e querer ouvir algo lá. Deixa de preguiça, pega a Bíblia e lê. É simples. Lê cada dia um pouquinho, começa a analisar. Você vê nem tanto só em ler, Rafa. Se você pegar, se as pessoas tiverem um pouquinho, às vezes, igual, por exemplo, às vezes falar, não curto muito ler, você vai assistir um filme. Porque tem muitos aí filmes que relatam, né, Moisés, Abraão, né, e eles relatam até com uma historinha bonita. Mas, meus irmãos, prestem atenção, porque ali deixa muito claro. Ó, por exemplo, igual estamos falando, né, uma lei eterna, não matarás. Que quem matar vai ser réu de juízo. Então, se isso é bem simples, você tá claro. Em hipótese alguma, porque tem algumas pessoas que falam também como tivesse exceções, né? Porque Moisés que estipulou, né? Isso, exatamente. Eles acham assim, matar, mas se fazer tal coisa, não existe, meu Deus. A lei do nosso pai é clara. Não matarás. Em hipótese alguma. Não tem algo que explique ou que justifique matar. Exatamente, justificar mate uma pessoa. Então, você vê, lá, antigamente, lá atrás, no Antigo Testamento, Moisés, a primeira coisa que ele, os 10 mandamentos, foi mandar matar todo mundo. Ele tinha acabado de receber as leis para não matar as pessoas. O que ele mandou o povo fazer? Pegar as espadas e sair esfaqueando todo mundo. Aí eu pergunto. Um homem inspirado, um homem... Acho que voltou. Então, meus irmãos, pergunto para vocês. Vocês querem subir lá no céu? Vocês querem estar lá no paraíso com esses assassinos? Que pode sair matando vocês lá também? Porque é o que vai acontecer. Davi, segundo o coração de Deus. Olha só. Isso é porque o cara era segundo o coração de Deus, hein, meus irmãos? Saiu estripava todo mundo. Matava todo mundo, meus irmãos, e roubava. Eu costumo falar, essas pessoas que vão no sistema religioso, 90% dessas pessoas, eles não leem a Bíblia para saber a história, meus irmãos. Porque, para e pensa,
Se a gente está aqui, ó, por exemplo, estamos todo mundo aqui em casa, tranquilos, cada um vendo a sua de boa. Se de repente chega um exército aqui, bate na tua porta e fala, ó, o negócio é o seguinte, meu camarada, Deus deu essa casa aqui para mim, tá? Então nós vamos matar você, a sua esposa a gente vai pegar como escrava, vocês aí também, os velhos também vão matar, porque não tem serventia para nada, né? Para que a gente quer velho? Criança, virgem, nossa, as virgens que a gente quer mesmo. Vai ser tudo escrava sexual, abusar sexualmente das meninas, né? E é o seguinte, vamos roubar tudo que vocês têm, isso aqui é nosso, porque Deus nos deu. Aí, as pessoas tentam, né, dessa forma, coitados, em vão, e morreram dessa forma. Morreram triste mesmo, muita gente queimada, muita gente estripada, cada forma horrível que você vê que eles matavam as pessoas, e vocês lá do sistema religioso aplaudem e falam que isso é lindo, que isso é coisa de Deus. Aí eu te pergunto, se o nosso pai não faz acepção de pessoas, por que esse Deus do Antigo Testamento fazia? Porque o povo de Israel ele protegia, e o resto podia matar, podia estripar sem problema nenhum, não tinha problema nenhum em sair matando e roubando tudo que as pessoas tinham. E detalhe, esses homens, eles tinham dinheiro igual Abraão. Abraão era rico, cara. O cara tinha até escravas, né? Você pode ver lá que Abraão mesmo ele teve um filho com uma das escravas dele, que era uma serva dele. Aí eu te pergunto, esse povo tinha dinheiro aí para nós, conforme você está saindo, não? Porque aqui, às vezes, para nós, parece que como se estivesse saindo do ar. Tá saindo, não? Porque acho que deu uma melhorada, né? Não vamos ver. Então, meus irmãos, voltando onde eu estava falando, para as pessoas, né, que não sabem, né, igual tá falando da relação desses homens, né, deles serem ricos, eles tinham dinheiro, eles tinham tudo isso, meus irmãos, porque eles matavam e roubavam as coisas das pessoas. Aí eu te pergunto, é muito bonito você ler o Antigo Testamento, né, os irmãos que estão na pele das pessoas, ter aí a casa deles, o dinheiro deles, os animais deles, né? Imagina se fosse com vocês, meus irmãos, a situação. Aí você vê muito o povo aí jogando a pedra, né, no Maomé, no povo que gosta de se explodir por aí, os terroristas e tudo mais. Mas, meus irmãos, olha o Antigo Testamento. O que aquele povo fazia no Antigo Testamento? Você fechou? Quem? Você? Eu acho que eles não estão querendo deixar nós falar, não, hein? E aí, meus irmãos, vão comentando aqui embaixo se tá rodando.